Fala, exploradores! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o Gilead e estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês neste canal, onde desta vez estaremos explorando a antiga civilização maia. Isso mesmo, essa foi aquela mesma civilização que construiu há um bom tempo atrás aquele calendário do fim do mundo de 2012. Lembraram? Espero que sim. Gostaria de conhecer um pouco mais sobre essa emblemática civilização? Fique conosco até o final deste vídeo e fique sabendo. Bem, sem mais delongas, né? Vamos logo ao que interessa, então... Puxa a vinheta. Os maias foram um povo pré-colombiano que se desenvolveu há aproximadamente 1800 a.C. e habitaram a região da Mesoamérica, região que corresponde hoje à América Central. Os maias tiveram seu auge durante o período de 250 d.C. a 900 d.C. Este período ficou conhecido como o período clássico. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas que se tem registro. Além disso, desenvolveram grandes cidades e tiveram conhecimentos avançados em áreas como a matemática e a astronomia. Após 900 d.C., os maias entraram em decadência e suas cidades esvaziaram-se. Sobre isso, até os dias de hoje é um mistério do porquê de seu desaparecimento. Vamos agora conhecer um pouco sobre a política dos maias. Os maias organizavam-se sob a forma de cidades-estados, o que significa que cada cidade correspondia a uma entidade administrativa autônoma, com governantes específicos para cada uma delas. Dessa forma, não havia centralização política, o que fez com que essa civilização nunca possuísse um império com fronteiras estabelecidas. As cidades-estados maias realizavam comércio e mantinham relações bélicas entre si. Assim, era bastante comum entrarem em guerras umas com as outras, buscando por domínio sobre uma cidade rival. De tempos em tempos, uma nova cidade maia passava a exercer domínio sobre parte da grande região em que estavam habituados. Como exemplo, podem ser mencionadas as cidades-estados de Tikal e Calakmul. O rei, conhecido como Adjal, era a autoridade máxima da cidade e era enxergado por seus súditos como uma manifestação dos deuses. Seu poder era transmitido de maneira patrilinear, ou seja, a linhagem real era paterna. Eventualmente, os reis maias poderiam ser mulheres, ou seja, rainhas. Isso acontecia se o rei nomeado não tivesse idade suficiente ou estivesse ausente, lutando em uma guerra, por exemplo. Uma parte importante da cultura dos maias estava relacionada com os sacrifícios humanos. Esses povos acreditavam que o sangue humano era fundamental para o funcionamento do universo. Logo, os sacrifícios eram uma forma de agradar os deuses e de evitar que o caos reinasse. Assim, o sacrifício humano tinha uma grande importância religiosa também. O historiador Nicholas J. Saunders, no entanto, mostrou que o sacrifício humano tinha também um papel muito relevante na política maia. Como forma de obter prestígio social e político, os reis organizavam milícias de guerreiros especializados em capturar governantes e pessoas influentes de outras cidades para que fossem sacrificados. Veremos agora um pouco sobre como era a economia dos maias. A base econômica dos maias era a agricultura, principalmente do milho, que era praticada com a ajuda da irrigação, utilizando técnicas rudimentares e itinerantes, o que contribuiu para a destruição de florestas tropicais nas regiões onde habitavam. Desenvolveram também atividades comerciais de grande importância, cuja classe dos comerciantes abusavam de grandes privilégios. Como unidade de troca, utilizavam sementes de cacau e sinetas de cobre,
material que empregavam também para trabalhos ornamentais ao lado do ouro, da prata, do jade, das conchas do mar e das plumas coloridas. Entretanto, desconheciam as ferramentas metálicas. Além da agricultura, a civilização maia completava suas atividades econômicas com a caça, a pesca e o artesanato. O modo de produção era coletivo. O solo não era propriedade privada e, teoricamente, o Estado era o proprietário de todas as terras. Enquanto membro de uma aldeia, todo camponês tinha o direito de utilizar a terra e delas tirar o sustento, com a obrigação de pagar o imposto coletivo cobrado pelo Estado. O Estado apropriava-se também da força de trabalho desses camponeses, obrigando-os a trabalhar gratuitamente na construção de palácios, templos, grandes obras de irrigação e represas. Vamos agora explorar um pouco sobre a sociedade e a cultura do povo maia. A sociedade maia era hierarquizada. Sendo assim, existiam diferentes grupos sociais, cada um com papéis e importâncias específicos na sociedade. O maior grupo da sociedade maia eram os camponeses, responsáveis pela agricultura e pela produção de alimentos. Havia ainda uma nobreza, responsável por cargos relacionados à administração das cidades-estados e pelo sacerdócio religioso. Por fim, havia o rei, que era chamado de Ajau, que era a autoridade máxima de cada uma das cidades maias. Os maias acreditavam que o mundo funcionava de maneira cíclica. Dessa forma, o fim de uma fase representava o início de outra fase distinta. Possuíam um sistema de calendário duplo, no qual havia um calendário solar e um calendário sagrado. O primeiro, ou seja, o calendário solar, era conhecido como Raab e possuía 18 meses de 20 dias cada um. E possuíam no final desse período 5 dias avulsos, que eram considerados dias de azar, o que totalizava, todos eles, 365 dias. O calendário sagrado era conhecido como Tzolk'in. Nele havia 20 semanas de 13 dias cada uma. A junção dos dois calendários criava um período cíclico que se estendia durante 52 anos. Esse sistema de calendário maia é bem semelhante ao sistema de calendário dos astecas. Em virtude desse complexo sistema de calendário, os maias também possuíam amplos conhecimentos na astronomia. A arquitetura e a matemática dos maias também são bastante famosas. A arquitetura foi responsável pelo desenvolvimento de grandes construções em toda a Mesoamérica, as quais se destacam hoje como sítios arqueológicos, que são visitados por milhões de pessoas anualmente. Já a matemática maia ficou conhecida por ser bastante sofisticada e complexa, destacando-se o fato de conhecerem o número zero, um feito que pouquíssimos povos antigos conseguiram. Por último, vale lembrar que os maias ficaram conhecidos por terem desenvolvido um sistema de escrita baseado em hieróglifos. Parte importante do conhecimento que se tem sobre a escrita e outros aspectos da cultura maia provém de 3 códices, nome dado a manuscritos antigos que foram levados para a Europa. Esses códices são chamados de Dresden, Madrid e Paris. Exploraremos agora um pouco sobre a religião dos maias. Os maias acreditavam em diversos deuses, portanto, sua religião era politeísta. Os maias acreditavam que seus deuses habitavam um local chamado Tamoanchan, paraíso, que fazia parte da cosmovisão de vários povos da Mesoamérica. Acreditavam ainda que diferentes locais da natureza eram sagrados e possuíam diversos espíritos. Cada uma das cidades maias possuíam um deus específico. Como mencionado, os maias acreditavam na importância dos sacrifícios humanos. Portanto, diversos sacrifícios eram realizados como forma de manter os deuses satisfeitos e o universo em funcionamento. Os sacrifícios em geral
eram de prisioneiros de guerra ou pessoas voluntárias que se entregavam para serem sacrificadas. Esses rituais aconteciam com grande violência. As principais formas utilizadas de sacrifício eram a decapitação e a retirada do coração da pessoa enquanto estivesse viva. A prática religiosa dos maias também possuía cultos de transe, que aconteciam a partir do consumo de um cigarro narcótico e de bebidas alucinógenas. Esse tipo de ritual era restrito apenas à elite do povo maia. Entre os diversos deuses maias, podem ser citados Itzaminá, que seria basicamente o deus superior dos maias, Kinit Ahau seria o deus sol, Shak seria relacionado com a água, o rio, os mares e afins, Bolon Tzakab, que era o deus relacionado ao cetro, Aput, deus da morte, e Ixchel, a senhora do arco-íris. Por fim, exploraremos um pouquinho sobre como foi a decadência desse povo. A partir do século IX d.C., começou o declínio lento e contínuo da civilização maia. Várias são as hipóteses a respeito desse fato. Alguns estudiosos acreditam que pode ter sido devido às guerras, às lutas internas, invasões ou à má administração em relação à exploração da terra. O esgotamento do solo teria tornado a produção insuficiente para as necessidades de consumo, obrigando os maias a abandonarem suas principais cidades. Com isso, grande parte das cidades maias foram abandonadas, e quando os europeus chegaram à Mesoamérica, encontraram essas cidades totalmente ou parcialmente vazias. A antiga civilização maia como um todo foi de uma grande importância aqui para nós nos dias atuais. Devido às suas descobertas, pudemos conhecer um pouco sobre essa emblemática civilização, que colaborou muito com a sociedade em geral do mundo todo, com suas descobertas incríveis em relação à astronomia e à matemática. E com isso, indiretamente, muitas outras áreas puderam se desenvolver através de tais conhecimentos. Assim como qualquer outra civilização antiga, sua cultura trouxe um impacto no mundo do entretenimento, onde sua mitologia foi muito bem explorada pelas indústrias do cinema, dos jogos digitais e até obras literárias que são bastante conhecidas. Além disso, sua sociedade é envolta em mistérios, que até hoje soam de formas incríveis, como por exemplo, o crânio de cristal. Sem mencionar as histórias relacionando OVNIs e outras coisas relacionadas. Basicamente, a civilização maia foi de importante descoberta para toda a nossa história no geral. E é isso aí, exploradores! Este foi mais um vídeo aqui deste canal, onde desta vez abordamos o tema Explorando a Nossa História. E espero que vocês tenham gostado. Aproveito agora, desde então, como sempre tenho feito, venho pedir a sua gentileza de deixar aquela sua curtida, dê aquele seu joinha aqui neste vídeo. Se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe este vídeo, assim como todos os outros, se possível, com seus amigos, para que venha ajudar este canal a crescer um pouco mais. Enfim, pessoal, eu espero ver vocês em um próximo vídeo. Então, até mais, exploradores!